Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu abraço muito apertado em todos, em nome de Jesus. Minha oração hoje foi para que seja feita a vontade de Deus, o que Ele quer, não o que eu quero. Esse é o propósito hoje que o Espírito Santo colocou no meu coração. E a partir de agora, eu convido você para orar, para nos prostrar diante de Deus. Quando você ora, você está falando com Deus. Quando você lê a Bíblia, Deus fala contigo. Coisa boa, né? Deus vai falar contigo, vai falar comigo. Já tem falado, né? Na minha oração da madrugada, eu falo com Deus. Eu falo com Deus, eu persevero. E graças a Deus por isso. Santo é o nome do Senhor. Vamos orar? Oramos, Senhor nosso Deus, soberano Pai que está no céu. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, como teu filho mesmo falou, faça o que tu queres, Pai, e não o que eu quero. Cumpre-se a tua palavra. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, é momento de oração, é momento de gratidão, de nos aproximar do teu altar, pela fé, através do novo e vivo caminho, meu Pai, que o Senhor Jesus Cristo conquistou através da sua morte na cruz. Meu Deus, levanta nesse momento, Pai, a tua mão em favor do teu povo, o povo que o Senhor abençoou, meu Pai. O nosso adversário não pode amaldiçoar, então te damos graça por isso. Continua conosco, meu Pai. Esse trabalho que a gente faz é para o Evangelho ser anunciado, proclamado, e a gente procura fazer o melhor que a gente pode, Senhor. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, Pai, cura os enfermos, liberta os cativos, abre os olhos do cego, em nome de Jesus, Pai. Essa pessoa que não enxerga as coisas espirituais, que ela, pelo poder da fé, passe a enxergar, meu Deus. Em nome de Jesus, meu Pai. Obrigado, Senhor, pelas oportunidades que o Senhor tem dado. A mim e a todos os meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Eu quero começar por uma palavra. Eu quero falar, eu coloquei ali no celular, o bem-estar. Eu encontrei essa palavra, eu vou ler sobre ela, mas eu quero falar sobre o bem-estar hoje. Onde estão os homens que querem isso para os outros homens? Onde estão os homens que querem isso para os outros homens? Aqui eu encontro, e eu quero ler essa primeira palavra aqui, porque a nossa referência de fé e reverência também, né, é para Deus, é para o Senhor Jesus. E a gente encontra na palavra o Senhor falando muito claro a respeito da obra que ele veio fazer, né? O Senhor Jesus é uma demonstração de bem-estar. Ele quer, ele falou que ele quer o melhor para nós. E a gente precisa entender que é a vontade de Deus, né? Sigamos os passos de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Ele diz assim, ó. Essa palavra está em João, no capítulo 10, versículo 10. Eu quero ler o 9 junto aqui, porque fala da porta e a porta é importante. Eu sou a porta, disse Jesus. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. Muito importante, né? Pastagem fala de alimento, fala da palavra de Deus, alimento da alma. O ladrão, diz Jesus, vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Glória a Deus. A palavra de Deus fala, né, da vontade dele, e a gente toma exemplos assim de homens que trabalharam pelo bem-estar de outros homens, né, de outras mulheres, bem-estar das crianças. É uma preocupação, eu creio que de Deus. Eu estou falando do meu jeito, né, para entender, para você entender. É uma preocupação que Deus tem, é um cuidado. Vamos mudar essa palavra preocupação para cuidado.
é um cuidado. Deus é todo soberano, é todo poderoso e Ele tem cuidado de nós, né? E quando você olha para a Bíblia, você vai encontrar. Por que eu cheguei a essa conclusão a respeito do bem-estar? Não diria assim uma conclusão, mas por que eu me veio esse assunto para falar hoje, né? Deve ter uma razão toda especial para Deus. No livro de Esther, né, esse livro está depois de Neemias, fala assim, ó, no capítulo 10, de um homem, em algumas Bíblias fala Mordecai, no outras Mardoqueu. Eu acredito que as duas maneiras de falar tá certo. Mordecai e Mardoqueu. A minha aqui diz assim, Mordecai. No capítulo 10, versículo 3, fala assim, ó, pois o judeu Mardocai foi o segundo depois do rei Assuero. E é muito bonita a história desse homem chamado Mardocai. E grande para com os judeus. Aí já começa a mostrar alguma coisa a respeito dele e o povo judeu. Tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Sem dúvida, o Senhor Jesus é essa pessoa. Ele é essa pessoa, né, que se apresenta e tem essa qualificação de ser alguém que procurou, como diz aqui, ó, procurou e procura até hoje, tendo procurado o bem-estar do seu povo e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. É ou não é para a gente ficar alegre com a presença de Deus, sabendo que essas coisas existem, que não é coisa de... né, que a pessoa não tem sentido, não sabe de onde veio. Não, isso aqui é um ensinamento da Bíblia, da palavra de Deus. E eu tenho outra palavra também que mostra uma outra pessoa que tem essa linha. Hoje eu quero falar a respeito do bem-estar, querer o bem-estar das pessoas. A Bíblia, a palavra de Deus, ela nos encaminha para esse entendimento, que a gente queira. E se a gente não quer, alguém vai dizer assim, se a gente ainda não quer ou não pensou sobre isso, é bom que comece a pensar. Você e eu fomos chamados para querer o bem-estar de outras pessoas. É um assunto que precisa ser trabalhado. Tem muitos ensinamentos na Bíblia que eles ficam meio que, eu não diria esquecido, mas ficam meio de lado. Glória a Deus. Em Gênesis, vai falar de uma outra pessoa que tinha essa linha de querer o bem-estar do seu povo a custo de todo o sacrifício, todo o esforço que essa pessoa pode ter. E hoje nós precisamos orar para Deus, levanta pessoas, Pai, que queiram o bem-estar, porque já tem o suficiente fora do reino de Deus, pessoas que não querem o bem-estar de outras pessoas. Mas se essa pessoa que não quer o bem-estar aparecer dizendo uma outra, o que realmente ele quer a respeito das outras pessoas, é claro que o trabalho dele não vai prosperar. E ali nós lemos que Mardoqueu trabalhou exatamente por isso, ó, tendo procurado o bem-estar do seu povo, trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Parece uma coisa meio assim, impossível, mas para Deus tudo é possível. Tem que ter essas pessoas, claro que elas existem, pessoas que querem o bem do seu próximo, querem o bem, quer ver a outra pessoa bem. E se a gente não tem isso, a gente tem que orar para ter, porque qual é o significado de Jesus ter morrido na cruz? Não foi para a gente não perecer, para a gente fazer as coisas corretamente? Claro que foi. Não tem outro entendimento fora desse. Ele morreu na cruz para nos dar o bem-estar, para a gente se sentir bem, para a gente se sentir seguro.
Né? Então, o que diz aqui a respeito desse homem? Olha que coisa linda. Ó. Em Gênesis capítulo 41, a partir do 37 eu vou ler. Quer ver? Ó? O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Glória a Deus! Que pergunta, né? Que pergunta interessante essa. A gente tem que se colocar na brecha, a gente tem que se colocar com humildade, mas se colocar, Senhor, eu quero ser, né, parecido com Jesus, eu quero ser semelhante a Jesus, aos feitos dele, à obra dele. Que uma pessoa que quer o bem do outro vai repercutir isso. Vai repercutir isso na sociedade, vai repercutir no mundo todo. Alguém que agora quer o bem-estar de outras pessoas. Né? Pode ter certeza que quem faz isso hoje, porque a gente não pode dizer que não tem a pessoa que faça, quem faz isso hoje é bem sucedido. E aí a gente entende por que Mardoqueu queria a prosperidade do povo judeu. Né? Um povo vai viver sem prosperidade? Em todos os sentidos? Não, vai ter dificuldade. Né? Então que o Senhor nos livre, de um pensamento contrário a esse. Né? Tem pessoas que muitas vezes elas querem um mal-estar. Ela se sente bem com aquilo. Ela quer um mal-estar, ela não quer o bem das outras pessoas. Né? Nós estamos pregando aqui, eu, por exemplo, estou pregando essa palavra lembrando de fatos que aconteceram na Bíblia, como esse de José, filho de Jacó. Tá? Bom dia, irmão Ademar. Deus abençoe a sua vida. Obrigado pelo carinho e pela satisfação de estar junto comigo aqui nesse momento. Também com Deus, né, irmão Ademar? Esse tema de hoje é muito importante, irmão Ademar. Eu sei que o senhor é uma pessoa, lhe conheço, né, de princípios, e que certamente vai se alegrar com essa palavra, porque a gente precisa alinhar a nossa vida com as coisas boas, com bem-estar. Eu me converti para mudar a minha vida, para mudar, eu no sentido, sabe, completo. Eu quero mudar. Né? E se tem coisa para mudar, Senhor, pode mudar. Né? Não quero ficar fora da bênção de Deus. Né? Se o povo de Deus é abençoado, ele tem que ser abençoado. Né? O povo de Deus é abençoado, nós não podemos amaldiçoar ele. E muitas vezes a pessoa sem entendimento, ela está amaldiçoando a outra pessoa. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Está falando de José aqui, em Gênesis, no capítulo 41, eu estou lendo a partir do 37. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Faraó está fazendo uma pergunta que hoje ela cabe nesses dias para nós. Né? Que se levante, que apareçam, que trabalhem, que as pessoas trabalhem por isso hoje. Tem tanta gente, eu já falava, tem tanta gente trabalhando pelo lado contrário, né? Para as pessoas se sentir mal, para a pessoa se sentir incomodada. Né? E parece que quem faz isso, eu estou falando parece, que a pessoa que faz isso tem satisfação naquilo. Né? Não dá para entender, mas é assim que as pessoas agem. Glória a Deus. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Isso é reconhecer uma pessoa de Deus. Pelas qualidades, por aquilo que ela verdadeiramente é. Administrarás, olha, eu estava falando que a pessoa que faz isso, ela prospera. Em todos os sentidos, ela vai ter um lugar de certa... Não que a gente busque isso, mas ela vai ter... As nossas obras, elas vão dizer como é que nós vamos ser para as outras pessoas. Como é que as outras pessoas vão nos ver. A nossa maneira de ver, o nosso comportamento. Né? Então disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu.
Isso é o reconhecimento. Seria tão bom que a gente pudesse ver isso hoje nas pessoas. Eu só tenho uma coisa para falar que eu já falei outras vezes. Sobre a conversão. A gente só vai conseguir ser um pouco disso se a gente se converter. Se nós nos convertermos ao Evangelho, ao cristianismo, se convertermos verdadeiramente dessa vida errada que a gente leva, ou que levou. Glória a Deus. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Ele colocou tudo nas mãos de José, por causa da vida que ele tinha. Todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Só no trono. Mas esse homem, José, ele foi governador num período em que Israel passava por uma dificuldade. O mundo todo, na verdade, passava por uma crise. E esse homem, Deus usou ele tremendamente pelo bem-estar das outras pessoas. Ele estocou comida, mantimento, e assim em quantidade. E naquele período de miséria, era o único país que tinha alimento para a humanidade. Então ele pensou grande. E o servo de Deus tem que pensar grande também. Esse pensamento que eu tenho das pessoas mudarem é um pensamento grande. Para mim é um prêmio. Saber que alguém mudou de vida, a pessoa era daquelas que queria o mal-estar, mas ela se converteu, agora ela quer o bem-estar. Como Paulo. O Paulo lutava pela perseguição, queria matar os cristãos. E depois nós encontramos aquele que era contra, fazendo a favor. Olha como a glória de Deus se manifesta na vida de uma pessoa. Eu sinceramente tenho a agradecer a Deus. Nós estávamos orando ontem numa reunião de oração e eu creio que essa reunião de oração, ela já está dando o que falar, mas ela vai repercutir muito mais, porque a gente está se dirigindo ao Deus vivo. Nós estamos ali nos dirigindo para o Deus Todo-Poderoso. Há um propósito para essa oração. Há um propósito muito bem definido, que quando o Espírito Santo orienta, a gente vai fazer e tu já começa a ver que realmente aquilo ali é uma coisa de Deus. Não seria assim difícil de alguém dizer assim, mas vocês agora que se deram conta disso, Deus ele trabalha com momentos. O momento às vezes até daquele povo, daquela comunidade. Está aqui o exemplo. Ó. Ele usou José, usou Mardoqueu, usou o próprio Jesus. Jesus teve um momento dele, de fazer o que fez. A obra que Jesus fez, ela é incontestável. A gente precisa dizer que Jesus é o que a Bíblia diz que ele é. Falar, comunicar para as pessoas, tudo com sabedoria, com entendimento, respeitando o que aquela outra pessoa pensa. Porque a palavra de Deus, Jesus é sobre todos e sobre tudo. Quando você fala do Senhor Jesus para uma pessoa, pode ser que até no primeiro instante ela não consegue se situar no que tu está falando. Mas como a gente fala pelo Espírito Santo, vai chegar uma hora que aquela pessoa vai dizer, não, para um pouquinho, isso aí faz sentido. Isso aí faz sentido. E se isso faz sentido, é isso que eu quero para a minha vida. Não ter aquela vida assim, parece que a pessoa está no ar. Parece que a pessoa está viajando assim. Eu acredito que sempre foi e hoje é mais ainda. Pelo fato de que está muito próximo à volta de Jesus e as pessoas precisam se preparar. As pessoas precisam tomar decisão, como esse homem tomou. Eu vou ler de novo essa parte de Mardoqueu porque é importante. Ó. Pois o judeu Mordecai, às vezes eu falo Mardoqueu porque tem duas versões, Mardoqueu e Mardocai. Pois o judeu Mordecai foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e estimado pela multidão de seus irmãos, tendo procurado o bem-estar do seu povo,
glória a Deus, e trabalhado pela prosperidade de todo o povo da sua raça. Olha como as coisas mudariam de uma maneira sobrenatural se a gente conseguir um feito. Ó, meu celular aqui tá. Quando uma pessoa se posiciona em relação a Deus, quando o Senhor se pronuncia em relação a uma pessoa, e o que Ele quer, o que Ele quer daquela pessoa. Eu estou agora, nesse momento, com o meu coração aberto para as coisas de Deus. Eu tenho orado a Deus para não ver o que uma pessoa natural vê. Eu quero algo que seja espiritual mesmo. Porque a gente caminha, eu estou há muitos anos no Evangelho. Hoje, né, aos poucos, eu comecei a entender algumas coisas e tenho procurado colocar em prática na minha vida. E você não pode ficar triste. Eu não consigo, às vezes as pessoas dizem para mim, mas eu não consigo, eu já fiz de tudo, eu não consigo nem orar. O que você fala para uma pessoa que te diz que ele não consegue orar? Pode ser, os motivos são variados. Agora, eu acredito que o primeiro pensamento tem que ser o que Jesus nos ensina. Buscai o reino de Deus em primeiro lugar. Está falando de prioridade. Nós precisamos, quando eu entendi isso, as coisas começaram a mudar. Para mim e para quem está perto de mim. O que a palavra de Deus diz? O que roubava não rouba mais, o que mentia não minta mais, o que adulterava não adultera mais. Essa palavra vocês acham que é só para mim? Não, essa palavra é para todos nós. É para todos nós. Não tem um justo sequer que diga, não, eu não preciso disso. Precisa sim. Precisa tanto quanto todos. A obra que Jesus fez lá na cruz, se não fosse necessária, Jesus não precisava ter passado por o que passou. Mas eu dou glória a Deus por ele ter passado por esse momento da crucificação, porque ele abriu nossos olhos, abriu o nosso entendimento, está abrindo cada dia mais. E até inclusive vou falar aqui, porque quem sou eu, né? Eu não me sinto assim, que seja para mim falar, mas enfim, a gente fala pelo Espírito. Eu pelo menos tenho procurado falar pelo Espírito. Que a gente se una na oração. Aonde você estiver, você pode ser uma pessoa de oração. Você pode se tornar uma pessoa de oração. A importância, para mim, olha, podem me dar o que quiserem. O título, né, que para mim não tem importância. O título é um título. A gente respeita, valoriza, porque a vida é feita de hierarquia, né? Tem os líderes, tem aqueles que recebem dentro do Evangelho, o bispo, tem o apóstolo, tem o presbítero, tem o evangelista, tem o diácono, as diaconisas. Né? Existe todo um ministério que a gente precisa seguir ele. Né? Mas por que eu estou dizendo que uma pessoa de oração tem um valor fora da curva? O valor de uma pessoa de oração está fora da curva. De tão importante que é. Se a gente vai olhar para a Bíblia, a gente vai encontrar o Senhor Jesus dando instrução para as pessoas, com a autoridade que ele recebeu por causa da oração. O Senhor Jesus não recebeu autoridade porque ele era filho de Deus. Isso é uma coisa, ser filho de Deus. Mas como ele precisava passar para nós a prática de ser filho de Deus, que é o nosso caso hoje, a prática é uma vida ativa. Nós precisamos estar ali, ó, tá?
está em constante comunhão com Deus, e isso vai nos dar uma força e também vai nos dar uma proteção. A comunhão com Deus, a comunhão, o contato com a presença de Deus, ele nos dá sim tudo que nós precisamos, né? Até para a gente entender as coisas de Deus, que as coisas de Deus a gente realmente precisa estar no Espírito, senão a gente não compreende, né? Só vou ler uma parte, porque está aqui a Bíblia aberta no capítulo 11 de João. Eu só vou ler uma instrução de Jesus aqui, ó. Olha o que o Senhor disse para alguém. Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Por que foi falado para Jesus isso? Essa pessoa sabia do potencial do Senhor Jesus. Nós precisamos saber. Nós estamos pedindo para alguém que fez um trabalho para, quando pedisse para ele tinha conteúdo para dar para essa pessoa. Aqui foi o momento que ele ressuscitou Lázaro. Sabe, quando a gente se envolve com morte de uma pessoa, pode ser da família, até fora, dá todo né? Traz toda como é que a gente vai dizer? Como é que eu vou dizer? Dá todo você vê ali todo um desespero, né? A gente tem que até cuidar o que vai falar hoje, né? Mas envolve as pessoas elas têm assim, nós temos esse apego com o nosso ente querido, e eu acredito que não pode, é uma coisa natural, né? Mas veja como é que Jesus lidou. Marta, quando soube que Jesus saiu ao seu encontro, olha que coisa maravilhosa. Maria, porém, ficou sentada em casa. Aí tem duas pessoas. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Né? Então nos mostra que está falando de alguém que tinha um poder, uma autoridade para impedir a morte. Mas ainda que a pessoa morra, o próprio Jesus vai dizer, olha só, disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Glória a Deus. Esse é o Jesus verdadeiro. Esse é o Jesus ressurreto, que ressuscitou. Eu não entendia essas coisas. Eu confesso, eu não entendia. Entendo pouco. Mas agradeço a Deus por ter me dado entendimento disso que eu falo, disso que eu comento. E eu entendo que se eu perseverar nessa linha, o Senhor vai me dar mais entendimento. Ele vai acrescentar na minha fé. Que coisa, né? Nós estamos vivendo um momento todo especial. Eu acredito, quando eu comecei há uns 6 anos atrás a fazer esse trabalho na internet, eu fiz porque entendia que Deus estava me chamando para pregar o Evangelho. E eu acredito que o Senhor me conduziu. Sabe quando você passa... É uma sensação que eu tenho assim. Parece que esse tempo assim eu não vi passar. Aí eu fui falando, aí eu fui me posicionando, só para vocês verem como eu estou falando uma coisa verdadeira. Quando eu pregava na rádio, quando eu comecei a pregar, que eu tive a oportunidade para pregar na rádio, eu pegava a Bíblia. Tá aqui a Bíblia. Ó. Eu gosto de mostrar a Bíblia porque eu falo sempre em cima da palavra. Quando eu abri a Bíblia, mas é claro, eu não tinha assim... Eu não tinha vida de oração, para começar por aí. Eu não tinha vida de oração. Então, consequentemente, eu não ia ter argumento para falar das coisas de Deus. Porque qual é o nosso propósito? É relatar o que está escrito na Bíblia. E se o Espírito Santo quiser, porque é Ele que vai fazer, alguma coisa diferente Ele vai mudar. Mas eu não posso mudar. O que está escrito, está escrito. Jesus falou isso para o Satanás ontem no vídeo de ontem eu falei a respeito da tentação. Nós somos tentados. Né?
Eu aprendi, isso eu aprendi na igreja, congregando, escutando o culto, o pastor pregando lá no altar e eu sentadinho no banco. Que o adversário pode mudar uma palavra saída da boca do pastor até chegar em você que está lá no banco. Vamos exaltar ele por causa disso? Não, tem que repreender em nome de Jesus. É aquela coisa, foi falado uma coisa e a pessoa entendeu outra. É só a gente estar fora de conexão. Tá bom, pessoal? Eu já estou aqui com o horário, eu tenho que cuidar do horário ali, ó. Foi-se a hora. Vamos orar? Em nome de Jesus, amanhã tem mais. Vamos orar. O irmão Ademar colocou, bom dia, paz do Senhor Jesus, glória a Deus. Se você quiser colocar aí o teu bom dia, fica à vontade. Isso aqui é um trabalho que a gente faz para o Senhor Jesus, com o propósito de chegar em outras pessoas. Quem sabe você coloca, como o irmão Ademar colocou ali, ó, bom dia, paz do Senhor Jesus. Sabia que Mardoqueu ali, ele fala, né? Deixa eu ver se está aqui. Ele queria prosperidade. Tem uma versão que fala, e a paz. Ele trabalhava para as pessoas ter a prosperidade e a paz. Né? Então, quando você deseja a paz do Senhor para uma pessoa, Jesus disse, eu não dou, né? A minha paz vos dou, e não a dou como o mundo a dá. A paz do mundo é outra paz. É aquela paz, você sabe como é que ela funciona. Agora, imagina, né? A mudança da água para o vinho. A minha paz vos dou. Essa paz, ela faz todo sentido na vida de uma pessoa. Porque a gente vive num mundo de guerra. Então, se você quiser colocar o teu nome aí, não, fica tranquilo. Eu não falo muito essas coisas porque realmente a gente precisa falar na hora do Espírito. Então, hoje é a hora do Espírito de eu falar, você coloca o seu nome aí. Eu sei que tem pessoas que assistem, não colocam, não é obrigado, não, pelo contrário. Mas a gente vai interagir, a gente vai glorificar o nome de Jesus juntos, porque esse é o propósito, nós unir a nossa fé. Né? Quem vai estar de fora, uma outra pessoa que não compreende ainda, ela vai ver, não, mas eles estão unidos. Eles estão unidos. O povo de Deus é um povo unido. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, meu Deus, eu me humilho diante de Ti, Pai. E Te agradeço, Senhor, por a palavra que o Senhor tem falado. O Senhor continua, Senhor, abençoando, levantando pessoas, Pai, que vão fazer a diferença, Senhor. Pessoas que vão fazer diferente. O fazer diferente é fazer como o Senhor quer. Fazer do jeito que eu quero é fácil, Senhor. Mas eu quero que as pessoas entendam que é preciso fazer da maneira que o Senhor quer. A vontade de Deus tem que prevalecer, meu Pai. Então, com essa palavra de hoje, eu quero abençoar a vida dessa pessoa, Pai. Assim como Mardoqueu, Mardocai, abençoou aquele povo, que ele considerava a raça dele, o povo judeu. Eu quero abençoar todos agora, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Meu Deus, que as pessoas recebam de Ti. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Irmão Ademar, um abração, Deus abençoe aí. E que Deus lhe dê sempre força para continuar perseverando, porque é isso que a gente precisa. Homens valentes como Mardoqueu, como José, como o próprio Jesus, que trabalhou em prol de outras pessoas. Um bom dia, um bom trabalho para todos, em nome de Jesus. Bom dia.